pouco de comida. Ele me olhou. Ali estava a confirmação. Dona Lúcia Pereira de Andrade, com um casaco de peles de alto preço, vendo aquela mulher tiritar de frio. Ela tirou o casaco, vestiu. Na veneranda senhora, que não podia imaginar o preço daquele agasalho. Adentramo-nos. Chico levava carne no bolso, Dona Luísa levava uma cesta com alimentos. Nesse ínterim, dirigimos ao quarto em que estava Lia. Conceição foi à cozinha e quando voltou, o casaco já estava com borralho. E Chico jovial disse: "Ei, Conceição, já tirou o selo, hein? Que beleza!" Então Dona Luísa chegou e quando eu olhei, só a imaginação de Chico. Em verdade, Lia não era nenhum espécime de beleza rara. Era um rosto comum, a cabeleira desgrenhada, os olhos abertos, ela agitada com a presença psíquica que ela captava do Chico. Era ele que lhe cortava os cabelos, que lhe cortava as unhas. Então Chico passou a mão na testa. "Oi, Lia!" E ela agitando-se. Então Dona Luísa descobriu-a e podemos ver-lhe o corpo retorcido, a lei de causa e efeito. Ela estava colhendo o resultado da sementeira de espinhos, mas estava colhendo de maneira feliz a cegueira, a mudez, a surdez, e ela, jovial, ria em esgares. Chico cobriu-a e disse: "Luísa, ela tem pudor, Luísa, não faça isso." Então ele começou a cantar para Lia, a pentear-lhe os cabelos. Dona Conceição colocou-se de pé. Era uma cena digna do pincel de Rafael Sanzio ou de Miguel Ângelo. As lágrimas nos corriam pelos olhos de todos. E ele cantando para ninar, até que a pobrezita adormeceu. Retornamos. Mas antes de sair, o doutor Francisco Pereira de Andrade disse: "Chico, eu sou provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Se você quiser, eu as levarei e as internarei, diminuindo-lhes a amargura. Que lhe parece?" Eu ouvi a mais bela lição de caridade da minha vida. Porque Chico olhou, os olhos em pranto, e disse: "Andrade, Deus lhe abençoe a prodigalidade. Mas se Deus colocou-as aqui, é porque elas devem expungir aqui. Eu tenho a impressão que se elas forem transferidas, elas desencarnarão. Amam-se de tal forma que o amor de uma sustenta a outra. É uma questão de tempo. Quando uma desencarnar, menos de 10 dias a outra viajará. São nutridas reciprocamente pelo magnetismo do amor. Se você deseja fazer algo e tem recursos, contrate uma pessoa para que venha aqui e ajude-as na limpeza. Mande uma pequena cota para comprar o indispensável, a fim de que não morra de inanição pela fome, porque eu tenho outros clientes e não posso atender a todos." O doutor Andrade fechou os olhos. Saímos. Nunca nos esqueceríamos dessa cena. Quando eu voltei a Pedro Leopoldo, em março do ano seguinte, eu perguntei: "Chico, nós iremos visitar Lia e Conceição?" "Não, meu filho. Elas sim virão visitar-nos." No Natal, eu estava psicografando. Era dia de reunião, quando o doutor Bezerra me disse: "Chico, assim que terminar as psicografias, vá imediatamente, porque Lia está desencarnando. Nós já vimos buscá-la e ela deverá chegar à pátria dentro de alguns minutos." Ele saiu, pediu desculpas. Um amigo levou até o lugar, na pequenina cidade, numa pequenina aldeia. E de longe ele escutava o coral: "Ave Cristo, aqueles que vão viver a vida eterna, homenageiam-te e saúdam-te." E chegou no momento em que seres angélicos
resgatavam do corpo entanguido, degenerado, o espírito feliz de Lia, que se recuperara dos delitos transatos e agora podia fruir das delícias do reino dos céus. Ele me disse, ficou um rastro de luz na direção do Zimbório. No dia seguinte sepultamos-la e, por sugestão do Dr. Bezerra, trouxemos Conceição para Pedro Leopoldo. Alugamos um quarto aqui em uma dessas vielas para podermos estar mais perto por causa do meu trabalho. Dessa maneira, Luísa pode dar-lhe assistência. Porém, 8 dias depois, eu estava na psicografia quando o Dr. Bezerra me disse, Chico, vamos hoje trazer para a pátria da imortalidade nossa querida Conceição. Assim que lhe seja possível, dirija-se ao seu quarto modesto. Ele se foi e me disse, era como se os céus estrelados houvessem descido. Aquela casa modesta estava adornada de diamantes estelares. Crianças cantavam quando Lia, na sua indumentária de dama da nobreza espanhola do século XVII, adentrou-se, dobrou-se sobre a cama em que Conceição, nonagenária, tremia e desatou-lhe os últimos laços, carregando-a enternecidamente, depois de darem um adeus ao seu benfeitor e adentraram-se na imortalidade. Mais tarde, ao ser publicado o livro Falando a Terra, no qual estão mensagens de grandes vultos do nosso país, lá está também uma mensagem de Conceição entre Rui Barbosa, Medeiros de Albuquerque, Cícero Pereira. Lá está a mulher rediviva, que depois de resgatar com sorrisos as suas penas, adentrava-se na corte dos justos. Esse é o homem Chico Xavier Caridade. Mais tarde, em Uberaba, quantas vezes, e que todos estávamos cansados, menos ele. Recordo-me da mesa e as pessoas dormindo enquanto ele psicografava. Começava às 19h30, 20 horas, e não poucas vezes chegava até às 5 horas da manhã. Acordava bem disposto, lia as mensagens, as pessoas três-noitadas, parecendo mortas, e ele jovial, a pele delicada e luminosa. Nunca me esquecerei de um dia, na sua gentileza, ele muitas vezes levavam-nos ao hotel ou à residência em que eu ficava hospedado, mas havia na Praça Rui Barbosa, na esquina, um café chamado 1001. E ele sempre que passava ali com seus convidados, vamos tomar um cafezinho. Eram 4h30, 5 da manhã. E certo dia em que eu estava, um daqueles rapazes que serviu o café, com muito sono, olhou para Chico e disse, ô Chico, que hora é essa? Chico disse, meu filho, não usa o relógio, quem tem? E aí disseram 5h30 da manhã. O homem pôs a mão nos quadris e disse, ô Chico, eu gosto muito de vós, mas eu não quero a vossa religião de jeito nenhum. Chico disse, por que não? É uma religião que não dorme. Vós está sempre aqui de madrugada, vós não dorme nunca. Eu gosto de outras religiões, que é só de noite, 9 horas a gente dorme até outro dia. E o Chico disse, no Espiritismo, meu filho, muita gente dorme. E eu completei durante a sessão mediúnica. E diz que está desdobrado, sem dúvida, pelo sono fisiológico. Esse era o indivíduo que sensibilizava. E qual foi o fato mais importante da sua vida, Chico Xavier? Ele disse, o mais importante foi um dia que eu tinha um compromisso muito grave. Deveria ir ao banco para cuidar de uma providência que era inadiável. O ônibus que me levava do bairro até o banco tinha horários. E na hora que ele passou, eu ia entrando quando uma criança vinha correndo e disse, sou Chico! E eu digo, meu Deus, se eu viajar, eu decepciono a criança. Se eu esperá-la, o chofer não vai ficar. Eu tive aquele titubeio e entre uma criança e causar uma decepção a uma criança.
e perder um compromisso meu. Eu disse ao chofer, pode ir, fica para amanhã. A criança veio correndo, arrancou um malmiquer que estava no caminho, e disse, Sr. Chico, eu quero dar um abraço do senhor, Sr. Chico. Eu lhe quero tanto bem. Toma esta flor que eu trouxe do jardim de Deus, que era a rua, como a flor do meu coração. E então ele, enternecido, abraçou a criança e disse, foi um dos maiores momentos da minha vida.